A gente segue para o Rio de Janeiro, porque nas redes sociais o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se solidarizou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disse que aprovar a reforma tributária era necessário. O repórter Rodrigo Viga volta aqui ao Jornal da Manhã. O que disse o prefeito? Como é que foi esse movimento em favor do governador de São Paulo? Viga. Tiago, a gente sabe que não é de hoje, eu diria até há muito tempo, que a relação entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, não é boa, não é das melhores, com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E isso fica cada vez mais claro em posicionamentos, entrevistas e até mesmo nessa postagem feita pelo prefeito do Rio de Janeiro, que saiu em solidariedade ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, após começarem a pipocar, começarem a ser divulgadas essas imagens, cenas que nós trouxemos aí desse encontro do PL, em que houve aí uma espécie de desavença entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo no que tange à reforma tributária. Cada um com um posicionamento, cada um com uma visão sobre essa questão que acabou sendo aprovada durante a madrugada na Câmara Baixa, na Câmara da República, na Câmara Federal. Meu caro Tiago, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi às redes sociais para comentar esse episódio. Nós temos aí, inclusive, a postagem do prefeito do Rio de Janeiro, em que ele sai em solidariedade a Tarcísio de Freitas e faz uma crítica subliminar, porque não cita o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa postagem, e diz que coisa impressionante, quer cercear o direito do sujeito fazer o melhor para o Brasil e, por seu Estado, só por birra política. E aí ele segue dizendo que o Bolsonaro teve chance, teve oportunidade de aprovar a reforma tributária durante o seu mandato, a sua gestão, mas não foi bem sucedido, não teve competência para tal. É apenas mais um capítulo dessa rixa, dessa disputa, que também tem um olhar, é claro, vislumbrando as eleições municipais de 2024, viu, Tiago? Pois é, Viga, daqui a pouco você volta para falar mais sobre essa possível reeleição do prefeito Eduardo Paes. Enquanto isso, a gente gira os nossos comentaristas mais uma vez. Amanda Klein, será que há um racha? E claro que em política nada é definitivo, mas um racha definitivo entre Jair Bolsonaro e o governador aqui de São Paulo? Isso pode embaralhar ainda mais a disputa, não só em 2024, mas também em 2026, né? E é aí que a gente está de olho, Thiago, exatamente lá que a gente quer chegar, em 2026. Olha, eu acho que tem gente até comparando isso com o que aconteceu com João Dória, né, essa divisão da direita, mas o cenário é muito diferente. Primeiro, Tarcísio de Freitas foi eleito com as bênçãos de Jair Bolsonaro, mas não só hoje governa o maior e mais importante estado do país, como Jair Bolsonaro não é mais presidente da República e está inelegível em 2026. Ele pode estar enfrentando o seu ocaso, e não sua ascensão e muito menos o seu auge. É claro que a sua palavra e sua bênção política para um sucessor, um herdeiro dos seus votos daqui a 4 anos é imprescindível. Ainda há muito tempo para retomar essa relação, mas acho que ela foi definitivamente cindida num aspecto principalmente, talvez não no aspecto da amizade ou do querer bem um ao outro, porque isso o Tarcísio faz questão de sempre enaltecer na sua relação com Jair Bolsonaro, mas principalmente de visão de mundo. O Tarcísio de Freitas tem se confirmado como homem da centro-direita e não como homem da extrema-direita. Ontem, Jair Bolsonaro e o PL ficaram isolados na extrema-direita e fazendo oposição por oposição, sem elencar exatamente os motivos que os colocavam contrários à reforma tributária. Tanto é que o PL deu 20 votos a favor da reforma tributária, que são aquelas pessoas mais afeitas à política, ao diálogo e talvez à política profissional. E os extremistas ficaram ali isolados, gritando e protagonizando aquela cena ridícula, fustigando o governador enquanto ele tentava explicar os motivos pelos quais era favorável e defendia o voto a favor da reforma tributária. Então você abre uma cisão definitiva na direita, que já vinha vindo desde o governo passado, que era direita, centro-direita, direita mais profissional e mais racional, e aquela direita simplesmente ideológica, extremista, que é contra qualquer coisa que possa possivelmente beneficiar o PT
PT. E sabe o que é mais engraçado? Que o PT, ele enfrentou coisa parecida no governo passado, quando você aprovou aquela PEC emergencial, PEC eleitoral, melhor dizendo, às vésperas da eleição, que aumentava o Bolsa Família, o PT votou a favor, mesmo que aquilo fosse beneficiar o seu principal adversário nas eleições, o PT votou a favor porque não ficaria contra a sua base social e não deixaria de dar aquele aumento de R$200, de 400 para 600 do Bolsa Família. Então, nesse sentido, o PT preferiu ficar junto com a sua base social e o Bolsonaro não. Ele cindiu completamente uma coisa incoerente, num comportamento incoerente, cindiu com a sua base que sempre defendeu as reformas, várias reformas, marcos do saneamento, regulatórios, etc. E as reformas. Vai ser difícil explicar isso para o eleitorado. E o Tarcísio não, ele reconheceu que estava ali todo o PIB, todo o setor produtivo, a sua base eleitoral em São Paulo, a indústria, a favor da reforma. Não tinha como ele ficar. Ele fez o certo, mas vai cobrar um preço. Capeza, na sua análise, na sua avaliação, como fica a relação entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Nos bastidores a gente sabe que há muito afeto, mas e no jogo político? No jogo político já há, claro, que um afastamento e não se sabe se vai ser reversível. Você tem aí o confronto entre uma linha mais política, ideológica, de um partido que quer se firmar como oposição ao atual governo, e a visão do gestor, ou seja, que tem que ser um pouco mais pragmático, técnico, ou seja, o Tarcísio de Freitas não quer o Estado de São Paulo sendo discriminado pelo governo federal. Ele sabe que isso é ruim. Ele procura, então, buscar da melhor forma possível o que ele pode extrair de bom para o seu Estado, o Estado que ele administra, diante dessa reforma que está em curso. Agora, é importante, o ideal seria um meio termo, ou seja, nem aderir tanto à reforma e nem se colocar radicalmente contra ela. Tem essa questão do Conselho Federativo, que é uma questão seríssima, extremamente grave, que coloca em risco o princípio federativo, com uma centralização que retira a autonomia dos estados, pode vir a prejudicar, inclusive, a arrecadação dos estados, principalmente sul-sudeste, e é necessário que o governador Tarcísio também se coloque, porque ele vai precisar do apoio político para isso. Agora, sem dúvida alguma, já há uma rusga. Você vê, inclusive, uma fala do deputado federal Ricardo Salles, que foi o deputado mais votado do PL, um dos mais votados do país, dizendo o seguinte, que o Tarcísio faz um governo de esquerda e não um governo de direita. Por aí já se vê as dificuldades que ele terá. Agora, na minha visão, o caminho pragmático, técnico, racional, é o melhor para o Estado de São Paulo.